Oi pessoal, tô de volta. Graças a Deus. Não quero gravar sozinho nunca mais nessa vida. Oi pessoal, eu sou o Gui. E eu sou a Gabi. E a gente tá aqui pra falar de MasterChef Profissionais. No programa passado a gente teve a última caixa misteriosa da temporada e foi uma caixa misteriosa diferentona, né? Pois é, fiquei até surpreso aí com essa última caixa. Achei que ia ter mais pela quantidade de participantes que ainda tem, né? Vamos ver quais são as provas que vão surgir de surpresa aí. E essa, na verdade, foi a caixa da Angélica, né? Total. Porque foi a prova da culinária molecular. Eu ainda achei que eles iam levar a Angélica como chefe convidada, né? Pra Ai, falar super podia, né? Mas não rolou, assim. Eu até falei, mano, ia ser mega legal, porque já que ela é referência, Sim. né? Era uma forma de prestigiar o trabalho dela. Fica a Esse é muito dica aí, legal. Masterchef. Gente, contratem a gente, mande. A gastronomia molecular, gente, foi criada até que já tem um tempinho. Foi em 1988 por um físico e um químico, né? A ideia, na verdade, era essa de expandir os horizontes da cozinha. Já tinha um certo tempo que o pessoal da gastronomia estava buscando uma forma ali de revolucionar ou de trazer alguma coisa diferente e não conseguia encontrar para onde crescer. E aí, juntando essa parte da química e física, eles conseguiram enxergar novos horizontes aí para essa etapa na cozinha. Mas o que eu acho mais interessante são os instrumentos usados nessa culinária, né? Que é tudo de química ali, pipeta, seringa, umas coisas que você fala, eu vou cozinhar com isso? É muito engraçado. Foi a reação do pessoal assim que abriu a caixa, já que não tinha ingrediente nenhum e que tinha os utensílios que são utilizados aí na culinária molecular. Além da seringa, da pepita que teve, também tinham alguns dos elementos químicos que eles usam, como a gama de xantana, agar-agar, o cloreto de cálcio, tudo que eles iam poder usar. Logo de cara, acho que deu um baque assim pra muita gente, porque o Francisco, por exemplo, não tinha experiência nenhuma com isso. O Francisco ficou apavorado, tava bem claro na cara dele, e o Pablo ficou de garotão, de eu manjo, eu entendo um pouquinho. Quem não ficou muito animado, mas no decorrer da prova mostrou segurança foi o Ravi. Ravi conhecia pra caralho, não dá nem pra entender porque que ele ficou tão assim com medinho da prova. Mas eu acho que quem ficou mais apavorado foi o Francisco e a Luby, como sempre, estava lá, né, pedindo ajuda pra Deus e o mundo, apesar dela ter se formado na Le Cordon Bleu. E ela falou que teve um pouquinho, sim, de gastronomia molecular. É muito assim, uma coisa que eu gosto da gastronomia molecular é que foi uma coisa que eu li a respeito que eu achei bem legal, que fala sobre como esse tipo de gastronomia responde perguntas. Então, um mito que se tem, por exemplo, é o chocolate e água. Que se você pergunta para qualquer cozinheiro, chocolate e água não se mistura. Mas quando você faz a pergunta do tipo, mas então se caiu água ali no chocolate, ele estraga? Não, você pode usar isso na gastronomia molecular para fazer alguma coisa. Tem um mousse de chocolate com água que a gente vai mostrar lá no Instagram essa semana que fala sobre isso. Eu vou fazer, que eu já fiz a de fazer. Arrasou! Nessa caixa de surpresa eles tinham 1h15 e eles tinham um tempo de mercado, tudo normal, mas a regra era que tinha que ter gastronomia molecular no preparo. O Jacan já aproveitou a deixa, a visão do pessoal que não era só colocar uma espuminha ali, ou seja, Jacan concorda com o Gui e Gabi, que estamos aí falando chega de espuma, chega de espuma. O que mais a gente falou? Chega de quincan. E aí, Gui, a gente teve alguns preparos interessantes. Vamos começar falando de Irina? Vamos, né? Porque a Irina tá aí, rainha da competição, líder nata, ganhadora, já pode dar o prêmio. Meu time tava certo desde o primeiro episódio, então, desculpa. A Irina, gente, ela fez um atum selado, fez uma farofinha, fez uma espuma de banana, mas o preparo dela, mais puxado ali pra gastronomia molecular, foi fazendo umas esferinhas de coentro, né? Só que a técnica foi um pouquinho diferente, né, Gui? Então, ela fez... Todo mundo, na verdade, acabou fazendo esferas ou usando essa saída pra fazer algum preparo. Na verdade, a maioria dos participantes foram pra esse preparo da esferificação, sendo que a Irina, o que a gente achou legal, é que ela fez a esferificação inversa. Pode parecer muito complicado, gente, mas nada mais é do que você inverter os elementos químicos. Você tem um elemento químico que vai na água, que é onde você vai fazer o banho depois daquele ingrediente que você quis usar para fazer as esferas, e um ingrediente químico que vai no preparo, que é o que vai garantir quando ele entra em contato ali no banho, ele vai fazer a esferificação. No preparo dela é o contrário, você inverte os elementos químicos e a esferificação é feita de dentro para fora e não de fora para dentro, como da maioria do pessoal. Tanto que tiveram outros preparos que os chefs falaram muito, a pele tá grossa e dentro e tal. Então ela fez o contrário, porque ela queria garantir que as esferas dela fossem tipo caviar, não fosse de estourar na boca, fosse você morder e ter aquela consistência mais de ovinho cozido e tal. Então ela fez dessa forma, de coentro. E uma coisa que eu quero chamar a atenção da Irina é que assim, a maior dica dos chefes, principalmente da Paola,
era que o preparo fosse muito saboroso, assim, com um sabor muito mais forte, já que na gastronomia molecular você perde sabor. E ela, quando eu tava conversando com a Lube, com o pessoal, já tava dando essa dica logo de cara, né? Tipo, mano, ó, bate Puxa sabor. no sabor. A Irina tem muito essa veia, né, de colocar sabor. Ela sempre fala, faz uma coisa com bastante alho, bastante cebola, bastante pimenta. Ela tem isso. Sim. E eu acho que a grande maioria dos participantes que se deram mal foi justamente pela falta de sabor, que foi o caso da Raíssa. Nossa, queridinha. A Raíssa fez um preparo que eu achei super interessante. Foi super maneiro. Porque ela fez aquele espaguete de manga, né, usando aquela borrachinha diferente. Esse espaguete de manga, ela coloca agar-agar na fórmula, porque ele gelatinifica o preparo. Então, quando ela colocou naquele tubinho, ela foi pressionando com a seringa para ele sair ali. Quando ele saía com a outra solução que já tinha ali em contato, ele saía igual uma gelatina no formato de macarrão. E ficou lindo, ficou com cara de macarrão mesmo, né? Legal. E ela também fez uma espuma de coco que tava com cara de estar deliciosa, porque tinha realmente consistência de espuma. Uhum. Tem muita gente que faz espuma e quando vai empratar fica líquida, né? Ele segura um tempinho depois. E o dela ficou bem consistentezinho, mas faltava sabor. Deu ruim, assim. Raíssa foi massacrada, né? A Raíssa, ela já tem, assim, não é ir do mal, mas ela já parou de ter aquele hype que ela tinha ali há uns 3 episódios. Eu acho um pouco até preocupante, porque conhecendo aquela coisa que a gente sempre volta a falar, da construção dos personagens, me parece muito que eles estão preparando um discurso preliminar bem breve, assim. Sim. Então, Que é justamente aquele discurso de ser novinha, ser a menos experiente. E novamente, não tinha nada a ver com experiência, gente. Ela fez toda a parte das técnicas, faltou somente sabor. mano, e ela sabia muito do que ela tava fazendo de técnica, porque ela foi assim, ela começou rápido, ela tava quieta na dela, porque ela tava concentrada no que ela tava fazendo. E assim, ela fez preparos diferentes ali, além da esferificação, ela fez espuma, ela fez a gelatinificação. Então assim, fez coisa pra caralho. Sim, ela foi a que mais fez de culinária molecular ali, na verdade. Mais processos moleculares, só que infelizmente faltou sabor. A Paola ficou muito focada na questão de estar aguado, porque quando você faz uma espuma de coco, né, você teria que, ela falou isso, tinha que ter muito mais sabor por conta do ar que entra ali no sifão. E aí o Jacan falou que era uma das piores coisas que ele tinha comido, massacrou com ela, fiquei morrendo de dó. E Raíssa, novamente, ainda bem que não era prova de eliminação. Pois é. Junto com a Raíssa também, em destaque negativo, a gente teve a Monique. Segure, calma. Fala você da Monique, senão, meu filho. A Monique fez uma brusqueta desconstruída, que era um preparo que o Jacan já conhecia de um outro chefe, mas com a brusqueta completa. Ela, pra diferenciar, fez essa brusqueta desconstruída. E o preparo dela de gastronomia molecular foi a espuma que ela fez. E a espuma com a esfera deu pra fingir que era um ovo frito. Alguém já fez isso em algum... O Pablo fez alguma outra prova que humilharam ele, que foi aquela prova do mamão, daquele negócio bizarro que ele pegou. Do ingrediente bizarro. Melão de São Caetano. Melão de São Caetano. Verdade. Gente, tem umas colas que estão... É a produção, olha a produção. É verdade. Então, ela fez a espuma com uma base e uma esferificação laranjinha que, assim, não explicou muito bem o que era aquilo. Né? Então, não sei se era gema, se era tangerina, se era laranja, não sei. Mas ela fez essa esferificação, que foi aí a novela de todo esse preparo. Primeiro porque ela não estava conseguindo fazer a esferificação e ela pediu ajuda para bastante gente ali, principalmente pro Ravi e pro Pablo. Ela chegou a pegar a solução do Pablo para fazer a esferificação e o Ravi ajudou ela fazendo aí... A primeira esfera da Monique, quem fez foi o Ravi. Eu acho isso muito problemático. Eu acho que aí a Monique tinha que ter tido alguma penalidade, nem que fosse assim, essa esfera você não põe no prato. Eu acho que tinha que ter tido alguma coisa assim, porque foi o Ravi que fez, não foi ela? Ela ainda se empolgou na hora ali que ela precisava de... Lembra que eles sempre servem 2 pratos, né? Um que os chefes, a gente já explicou isso aqui antes. Os chefes comem primeiro, separadinhos lá, e depois eles apresentam. Então por isso que eles sempre preparam 2 pratos. Então ela precisava de uma esfera aqui, uma esfera aqui. Só. Ela fez Ela as fez 8. milhões e elas grudaram todas, né? E ela entrou em desespero. E as esferas estouraram na hora que ela foi empratar, né? Então não deu muito certo não, Monique. E aí, na verdade, a Monique e a Raíssa ficaram ali uma complementando a outra, né? Porque o que os chefes falaram pra Monique é que ela não tinha técnica nenhuma, dava pra perceber, mas o sabor tava muito bom. E a Monique tem se destacado pelo sabor também em alguns preparos. Acho que depois daquela derrapada do sal da carne, ela se preocupa bastante com isso e aí isso sempre traz um levante, né? Mas assim, ficou negativo da mesma forma, por mais que a Raíssa... Faltou culinária molecular e era prova da culinária molecular, então não rolou pra Monique. E a gente teve aí sempre marcando presença
nos piores, nossa querida Lubianca, que ela faz isso todo o programa, gente. Ela é ruim na prova, boa na outra. Ruim na prova, boa na outra. Mas pelo menos ela tá indo bem nas eliminações, né? Por isso que ela tá se safando. Ela vai seguindo o ritmo. A Lubi fez um maravilhoso prato de comida de gato. Ela, na verdade, assim, eu acho que o maior problema da Lubi é a falta de planejamento. Porque ela não sabia o que fazer, então ela pegou pouca coisa, porque ela não queria se confundir com um monte de ingrediente. Mas aí, com pouca coisa, ela não tinha necessário para fazer o que depois ela teve ideia. Então, mesmo se ela fosse pro atum cru ou selado, ela não tinha tudo que era suficiente ali pra fazer. Então, assim, ela fez um tartar de atum, mas, como foi muito bem criticado pelo Jacan, pelo tempo que ela teve, ele podia ser muito mais bonito, muito mais bem preparado. Ela fez uma esferificação de cebolinha com wasabi e fez uma espuma de abobrinha. Então, além de tudo, gente, a abobrinha também é um ingrediente que não tem muito sabor, a esfera dela ficou toda cagada. Nossa, grudou tudo. Tava tudo grudado, tava horrível. Sério, eu não comeria aquele prato por nada nesse planeta. Não, você comia aquele tartar? Como? Ai, eu não acredito, Gui. Tem que experimentar, gente. Vai que tava bom. Então a Lubi foi lá entre os piores, merecidamente. Porque, gente, tava bizarro aquele tartar. Engraçado que nessa prova a gente teve 3 piores e 2 bons, né? Junto com a Irina foi o Pablo como destaque. O Pablo estava bem garantido desde o início da prova, um pouco preocupado por estar ajudando todo mundo, mas assim, deu super certo. Ele fez um falso canelone de maçã verde e o recheio era com ostra fresca e as esferas dele ali foram com iogurte. Eu achei uma combinação super inusitada de sabor, né? Era mega diferente. Jamais imaginaria que aquilo ia funcionar comendo tudo junto. E ele fez uma técnica que eu achei muito legal, que a maçã verde ela pode ser bem ácida. Então ele fez uma caldinha ali de açúcar, colocou no vácuo, deixou marinar ali um tempo. Foi bom também para deixar ela bem molinha para poder fazer o preparo desse canelone falso. E era um preparo que ele já tinha feito, ele só não tinha feito com essa esfera de iogurte. E ele ainda fez umas brincadeirinhas ali de botar a água da ostra dentro do iogurte, antes de fazer a esfera e tal. Então assim, era um conceito bem fechado, planejamento bem fechado, tudo muito bem organizado. Eu achei um prato inovador. Bacana, a apresentação tava legal. Eu vi uma galera falando que parecia uma lagarta. E eu concordo, tava parecendo uma lagarta mesmo. Mas tava bacana e eu acho que uma prova de culinária molecular valeu muito, né? E assim, vamos de novo, né? Tipo, o Pablo, a gente tinha ele como possível eliminado, né? Antes, em breve, né? No comecinho. Mas depois do cacio pepe dele lá de arroz doce, ele tá... Ele deu uma levantada legal, ele ganhou confiança, tá cozinhando com mais prazer, perdeu um pouco o medo do Jacan, que ele tinha muito. Ele mandou bem como líder na prova passada, então assim, é uma crescente. Isso é interessante a gente sempre lembrar, que a temporada é muito longa. Então às vezes a gente já tem essa ideia na cabeça da construção, ou então da narrativa de um personagem. Às vezes pode dar um 360 ali, e aí... muda tudo. A prova de eliminação ia ter 1 hora de duração, mas Raíssa, Lubi e Monique tinham apenas 45 minutos de preparo. Essa prova foi a prova do ensopado, e aí os chefes ali mostraram 3 pratos de exemplo. Eu acho que era meio que um de cada, né? Um da Paola, um do Jacan e um do Fogaça. O Ravi já tava ali em polvorosa, querendo saber se ele ia ter que reproduzir, sendo chato. Caralho, foi mano. Chato de novo, Ravi. É que assim, o Ravi ele atropela, velho. Não dá nem tempo de explicar, ele já tá querendo saber, ele já tá querendo isso, já tá querendo pegar, já tá querendo fazer. Sim. E aí no final, gente, era só exemplo, não tinha que reproduzir, era uma prova totalmente livre, só tinha que ter um ensopado de peixe. Ensopado, gente, vamos lá, cozinhar no caldo. Simples. A gente tem uma dificuldade aí pra quem tinha o tempo reduzido. Sim. Porque assim, gente, caldo é construção de sabor. É você deixar ali, se é um caldo de legumes, todos os legumes dentro da água fervendo, mas não é fervendo tipo no fogo alto, é no fogo médio, pra ela ir apurando os sabores daqueles legumes. Se for pra fazer um caldo muito legal, bota aí 2 horas que você deixa isso ali borbulhando ali um tempinho pegando sabor. Caldo de frango, caldo de carne, tem técnica muito complicada. Então assim, é uma preocupação pra quem tinha 45 minutos. Exatamente. A Raíssa foi muito esperta, porque no mercado ela já pegou uns caldos prontos, né? Então ela já saiu na frente justamente por conta da questão do tempo. Lembrando, gente, que caldo pronto não é caldo de pozinho que você joga lá, não. É que eles têm lá na geladeira potinhos com esse caldo com preparo normal, com ingrediente, mas já feitos só nos potinhos. Então foi esse que ela buscou, não foi nada de pozinho, pelo amor de Deus. Tem isso pra vender em mercado? Não. Não, é só pra ele. É muito, eu nunca vi, por exemplo. Aí a gente teve a Lubianca, que no mercado já pegou ali o bacon
porque ela falou que queria fazer uma coisa meio Nordeste, meio América. E acabou dando certo, né? Mas depois a gente chega lá. Ela fez um ensopado bem clássico, né? Fazendo um caldo bem saboroso e colocou o bacon que deu um toque mais defumado. Eu achei que a Lubi tava segura, tava tranquila com essa prova, parecia que era algo que ela tinha mais intimidade. Talvez até porque ela tinha um restaurante nordestino, né? Ali na parte que falou um pouquinho mais sobre a vida dela, ela falou sobre o Blue, que era o restaurante que ela tinha lá no Nordeste. E quando ela foi nessa ideia, ela foi naquela assim, Lubi, ela até falou isso, quando tem menos tempo, quando tem mais pressão, Isso. ela sente que ela acaba indo melhor, porque não dá muito tempo pra ela ficar devagando, Viajando demais. Então assim, foi um preparo bem nordestino, ela até falou, trocou uma ideiazinha com a Irina ali no mezanino, a Irina falou, pô, usa leite de coco, que vai ser bom e tal, pega com alguém já que você não pegou. E ela foi por essa ideia, assim, o bacon não faz parte desse tipo de preparo, mas ela quis trazer para poder mesclar e apresentar essa história dela do Nordeste com os Estados Unidos. Acabou dando muito certo, ficou super saboroso e, para a surpresa geral do mezanino, dos participantes, dela mesmo, nossa, a Bianca foi a grande vencedora da prova de ensopado. Foi a primeira prova que ela ganhou e assim, vamos botar aí que agora a gente tá acreditando mais ainda que comendo pelas beiradas, Lu pode chegar no top 3 aí e a gente não espera. Eu acredito. Eu acho que a Lubi vai chegar bem longe. Muito naquela história da construção do personagem, que ninguém dá nada, o público se identifica. Sabe uma coisa que eu gosto de ver com a Lubi? Somente que eu fico mexendo muito lá no Twitter, vendo o que vocês colocam lá, as pessoas não reclamam que ela recebe ajuda do mezanino. Sim. Normalmente, todo mundo reclama sobre isso, mas a Lubi ela já se tornou um personagem tão querido, todo mundo gosta dela, que ninguém acha ruim que Eu ela acho recebe. que essa questão dela pedir ajuda é vista pelo público como um aspecto de humildade, assim. Eu escuto o que as pessoas me falam, diferente do participante, o Francisco, que quando o Pablo dá uma dica, ele finge que não ouve e depois vai lá e faz. A Lubi não, ela mostra uma humildade, de, tipo, me fala, eu quero aprender o que você tem pra me dizer. Acho que é por isso que o público gosta e não se incomoda. Logo depois da Lubi, a gente teve a Monique, que tava mega empolgada com essa prova. Quando ela viu, ela já tava falando, minha praia comigo, é nóis, vamos lá. E ela fez uma feijoada de frutos do mar com feijão branco. É um preparo que ela já estava acostumada, então ela estava super confiante e deu super certo. Ficou super saboroso. Só de ver, é aquele tipo de prato que quando você bate o olho, você já sabe que é sabor puro, né? Pois é. Tava bem bonito, bem apresentado. A única coisa da Monique é que ela, lá na hora H, pediu pro Rabi fazer as torradas dela, né? Na verdade, foi um troca-troca desse pão, gente. Porque foi assim, ela pegou o pão, aí o Ravi queria o pão, aí ela deu o pão pro Ravi, aí o Ravi não usou o pão. Aí ela decidiu que ela queria o pão de volta, mas ela não foi lá pegar o pão. Aí ela pediu pra ele fazer o pão, mas aí ele não pôde fazer o pão. Foi uma enrolação. E ela fez a sonsa, né? Porque o Rabi já tinha até passado ali, ó, a manteiga, já tinha botado o pão no forno. Aí a Paola, Monique, você pediu pro Rabi fazer torrada pra você? Ela era brincadeira, chefe. O pão já dentro do forno. Monique, tamo de olho, hein, minha filha? Mas estava muito bom e ela acabou sendo um destaque positivo. E aí que a gente ficou, na verdade, meio que na dúvida. A Raíssa entrou no time dos destaques positivos, mas eu achei um pouquinho estranho. É, bem questionável, na verdade, né? A Raíssa fez um preparo que não tava parecendo muito um caldo de ensopado. Tava mais parecido com um molho. Ele não tava muito grosso, mas parecia que tinha pouca quantidade no prato. O peixe não tava boiando naquele caldo. Sendo que ela, assim, quando ela foi fazer o preparo, ela teve uma ideia. Quando a Paola chegou lá, a Paola contestou várias das coisas que ela apresentou ali, e aí ela já ficou na dúvida. Lá, tipo, nos 25 minutos ela decidiu mudar tudo, fazer um outro preparo. E assim, o caldo tava saboroso, mas apresentou essa crítica que eles falaram que foi muito parecido com o outro participante, que a gente já vai chegar lá, de que não era um caldo verdadeiro. Tava um pouquinho mais grosso, parecia mais que era um prato montado com um caldinho jogado por cima, que era um caldinho mais grosso. Então assim, é um ensopado ou não é um ensopado? A Raíssa também fez uma salada de erva doce, que eles falaram que não tinha muito a ver, não estava muito casado. Agora, uma coisa que ela fez que ficou interessante foi colocar a farofa, né? Foi ela. Verdade, ela colocou a farofa em cima do peixe, ela fez uma farofinha. Então, uma coisa que os jurados gostaram é que quando você pega tudo, tem uma diferença de consistência ali. Tem um crocante, né? Aquela questão dos contrastes, que sempre é muito falado no Masterchef. O Jacão falou que era perigoso, arriscado, porque aí você acaba engrossando ainda mais, né? Pois é. Mas estava saboroso, eles gostaram. E acabou que ela foi aí destaque positivo também. Achei estranho até porque ela mesma, quando teve... os jurados foram lá conversar sobre os pratos, ela mesma falou, vocês duas aqui, Lubi e Monique, estão de boas, a gente aqui tem que se preocupar. E ela acabou indo ali junto. Eu acho que foi
meio esquisito. Ela poderia ter ficado ali nos medianos, né? Foi um pouco questionável. Eu achei que ia subir a Monique e a Lupe, e aí ia ficar o Francisco, Ravi e Raíssa, e eles iam subir a Raíssa. Isso, ficar os dois, que é uma coisa que eles sempre fazem, né? Foi meio esquisito mesmo ela ter sido um destaque. Aí a gente teve o Francisco, gente. O Francisco fez um preparo, ele tava também super confiante com essa prova, né? Falou que era uma coisa que ele fazia sempre, que ele tinha muito domínio. Dava pra ver que ele botou sabor ali, que ele tava dedicado no caldo. Só que o caldo dele virou... E fala que eu tô exagerando. Mas pra mim, gente, virou quase um purê. Dava pra ver que tava grosso. Era um molho grosso. Não era um caldo nem aqui, nem na China. A Irina chegou a falar isso quando ela tava lá no mezanino, assim. Ele ficou muito tempo construindo esse caldo, fazendo ali uma preparação elaborada, construindo elementos de sabor e tudo mais. Sendo que no final, eu tenho pra mim que ele achou que tava muito ralo. E aí ele decidiu engrossar aquilo ali. E pra não ter o risco dele esquentar e aí trocar o sabor, acrescentar mais água, coisa do tipo, ele bateu com inhame. Inhame é um ingrediente que o pessoal usa bastante pra engrossar, porque ele não tem muito sabor, então não vai fazer muita diferença e tal. Ele bateu, ficou muito grosso, mas assim, ele teve essa preocupação, mas na hora ele ainda falou, não, acho que dá pra passar, mas não deu. Foi uma decisão dele colocar pouca quantidade no prato. Quando vieram as críticas dos jurados, a Irina até falou, eu falei pra ele colocar mais no prato, mas ele decidiu, gente, foi uma decisão. Meu caldo está visivelmente grosso, eu vou colocar pouco no prato, porque senão ia ficar um peixe banhado num purê, na espuma, não ia ser num caldo de qualquer maneira. Mas assim, essa foi a principal crítica do Francisco, tava tudo saboroso, o preparo tava correto e tal, só que a gente entra naquela questão da regra. Se a prova era de ensopado, tem que ser um peixe ensopado. Essa edição do Masterchef Profissionais está bem esquisita com essa questão da prova, da regra, né? Já é a segunda prova que a gente questiona um pouco isso, porque é uma coisa que os jurados são sempre muito exigentes e muito chatos, e é a segunda vez que eles deixam passar alguém que não fez exatamente aquilo que foi pedido. Junto com o Francisco, a gente teve o Ravi. E aí o Ravi, ele tava, mega confiante, e eu gostei da ideia de que ele fez o caldo e ele achou ralo, mas ele falou, cara, eu acho que ralo vai ficar legal, porque fica tipo uma sopinha e tal, e o caldo tá muito bom. Ele fez a construção do caldo dele, tanto de concha de vongole como de mexilhão. Então ele tava super confiante ali nessa pegada. Ele adorou o caldo dele, né? Ele provou e falou, tá muito bom. Ele tava ultra confiante, tinha certeza que ele ia ser um destaque positivo. E acho que por isso que foi tão dolorida a saída dele, né? Pois é. A principal crítica foi referente à apresentação, porque foi uma coisa ali que os jurados meio que discordaram um pouquinho, porque o Fogaça achava que o ensopado é tipo, você tira da panela, pá, ali no prato, no bolzinho e serve. A Paula e o Jacan concordam que por mais que você faça o ensopado, você tem que se preocupar em ter uma apresentação legal, já que você está num restaurante e tudo mais. Houve até um momento constrangedor ali, porque a Paula falou, eu acho que nenhum de nós três serviria no nosso restaurante um ensopado assim. Aí o Fogaça, eu serviria. É como eu sirvo. Aí ela ficou tipo, querido. Foi meio constrangedor. Mas foi muito isso, assim, né? A principal crítica da Paula foi essa. Ela falou, se fosse um domingo chuvoso, com a família comendo, isso aqui teria delicioso. E o Ravi rebateu. Ele falou, eu acho que eu tava mais nessa vibe mesmo, de um domingo chuvoso em família. O Ravi, ele tem essa vibe, né? A gente fala isso já de vários episódios. Ele não liga pra essa coisa do tipo, estamos num restaurante, vamos fazer um prato de restaurante. Eu quero fazer minha comida que eu acho que tá boa mesmo, servir, se a pessoa gostar, gostou, se não gostou, segue o que ele sempre fez, não tá diferente. Mas a gente sempre falou que ia chegar uma hora em que isso ia pesar pra ele. Foi isso que traiu ele. A Paola ainda falou que sentiu areia, né? Ela foi a única dos jurados que mencionou isso, o que eu acho um pouco estranho. Porque se tá cheio de areia, como é que ninguém vai falar? Só ela vai reparar. Então, eu ouvi até um pessoal falando nas redes sociais que provavelmente o Ravi, quando ele foi experimentar, ele pegou só o caldo de cima e a areia desce, né? Então talvez ele não tenha notado. E na hora que ela experimentou, realmente ela deu uma misturadinha, né? E também falaram que tava gorduroso, né? Porque ele finalizou com azeite. Pois é, essa do azeite eu achei maus. Eu não entendi também. Então, às vezes, quando a gente come, por exemplo, sabe aquela barraquinha de caldo que a gente tem perto de casa? Que pega aquele caldo de batata maroa, com camarão, não sei o que. A gente tem essa mania de catar azeite e jogar ele por cima pra comer. Mas eu imagino que seja uma coisa que pra chefes, pra restaurantes mais conceituados, não é muito legal, assim, eles não iam achar isso muito bom. E ele realmente dava pra ver que tinha bastante azeite ali em cima, então assim, de novo, é uma pegada muito maneira pra quando você come essa coisa mais de casa ou mais podrão, assim, da barraquinha da rua e tal. Mas pro nível Masterchef que eles colocam, não é tão legal. E aí, por isso, o Ravi acabou sendo eliminado da semana. Eu acho que foi
uma das saídas mais sofridas. Não, foi todas. tenso. E outra coisa que foi tenso, que semana retrasada a gente teve jornalista que divulgou na internet que tinha spoiler da final. E que a final era Ravi e Francisco. Então você não imagina a nossa cara de trouxa quando cai logo nos piores os dois. A gente ficava assim, né? Não, calma, vai ter alguma reviravolta, nenhum dos dois vai ser eliminado. A gente achou que não ia eliminar nenhum dos dois, ou então que ia eliminar e ia ter outra repescagem, ou que... Mano, não sei, mas tipo assim... Mas era mentira, era erro. Então parem de fazer isso, jornalistas irresponsáveis. Mano, eu ainda tô pra falar que eu acho que é a Band que fez isso, porque sempre vaza um spoilerzinho, e aí vira buzz. E aí agora acho que a Band falou assim, vocês ficam vazando essa... Porcaria! Pi! Vocês ficam vazando isso sempre, então a gente vai vazar um aqui e vocês vão ver que tá errado. É provável, Faz provável. Certo? Faz um buzz, faz. Né? Mas aí foi isso, nosso coração ficou em frangalhos, o meu principalmente, o do Jacan também. Jacan mandou um eu te amo, Ravi, que ninguém entendeu nada. Mas assim, deu pra ver que tava sofrida, a Paula falou que queria muito que ele tivesse ido pra final, todo mundo gostava dele, mesmo do jeitão maluco dele. Uma coisa que eu achei muito legal, que a gente pode ver no próximo episódio, apareceram algumas cenas. Você reparou que tá todo mundo de boné? Ai, não reparei. Tá todo mundo de boné. Quando eles vão pra prova de eliminação, tá todo mundo com um bonézinho igual ao dele. Ai, que fofo. Eu acho que ele é um participante super querido. Eu acho que a edição não imaginava que o público ia gostar tanto do Ravi. Eu acho que no começo quiseram criar ali uma hora dele de muito briguento, que enfrenta muito todo mundo, mas depois deu pra ver que ele tem um negócio diferente mesmo. Ele é um meninão, né? E encantou todo mundo. Teve uma coisa que eu achei ruim nesse episódio, que foi o Fogaça questionando muito. Que a hora ruim é essa, tá com uma nuvem em cima de você. Talvez isso tenha contribuído um pouco pra ele estar um pouco desestabilizado. Enche um pouco o saco, né? Mas também teve uma cena que eu achei muito legal, que foi o Fogaça cutucando ele. Para, me deixa! É uma brincadeira de criança que eu li pra Ravi. São dois que só tem tamanho. Eu acho que ele se divertiu pra caramba. E assim, Gui, todos os nossos programas a gente sempre fala que foi uma saída justa no fim das contas. Mesmo quando é um participante que a gente se identifica muito, como foi a Mirna, a Angélica. E nessa vez eu não fiquei satisfeita. Eu acho que é assim, bastante questionável o Francisco não ter saído. Eu acho que ele tem sim um tratamento um pouco diferente ali pelos jurados. Eles falam com ele de uma maneira menos agressiva. O tom é mais baixo. Então eu fiquei um pouquinho incomodada com essa saída do Ravi. Eu não sei, porque na hora que tava ali o pessoal falou, quem que você acha que vai sair? Eu já mandei logo que deveria ser o Ravi, porque assim, mal ou bem, a gente viu que o preparo do Francisco era um caldo que ele acabou engrossando um pouco demais. Se ele tivesse engrossado muito e tivesse saído ali da estética de molho, caldo, beleza, acho que ele deveria realmente ter saído. Mas não chegou a tanto. Então, levando em consideração... Mas aí, nesse ponto, eu concordo com você. Já tiveram vezes que os chefes não levaram tanto em consideração o preparo, todo o histórico na prova, era um prato e pronto. Nesse caso, não. Nesse caso, acho que eles pensaram assim, não, esse molho aqui do Francisco teve uma construção, teve não sei o quê. Então, assim, nesse ponto aí pode ficar um pouquinho estranho. Me pareceu que eles forçaram um pouco a barra pra não eliminar o Francisco. Mas a gente quer saber o que vocês acharam também, né? Então, por favor, comentem aqui embaixo se foi justa ou não a saída do Ravi. Talvez eu esteja sendo um pouquinho guiada pela emoção, mas eu realmente achei que foi meio sacanagem com o Ravizinho. E... estamos chegando aí, gente, já perto do final. Esse é o quê? Top 6? Top 6. Top 6. É top 6. Top 6. Então, assim, de quem tá ali agora, a gente já mudou nossas apostas, né? Antes a gente tava aí super Raíssa na final, agora a gente tá preocupado com essa coisa da construção do discurso dela poder ser eliminada muito em breve. A gente tá um pouco preocupado com isso, porque a gente tá sentindo bastante confiança. É na Irina. Né? Eu tô com medo de uma final Irina-Francisco. Eu tô com medo. Mas por que medo? Você acha que ele leva? Não, porque eu acho que o Francisco não deveria estar na final. Eu adoraria uma final Irina-Raíssa, com certeza. Eu também gostaria de uma final Irina-Pablo. Eu gosto do Pablo, ele foi ganhando minha admiração. Se ele continuar crescendo, assim, pode ser uma... Mas eu acho que o Pablo não chega na final também. Eu acho que a Irina tá na final com certeza. E eu espero muito que não seja com o Francisco, mas eu acho que vai ser. Ou então pode ser com a Lubianca, né, gente? Nossa, vai que... A Lubianca eu aposto no top 3 aí.
Vai que. Bom, pessoal, não esquece de deixar aqui nos comentários as opiniões de vocês, quem vocês acham que tem que ir pra final, quem tem que ser eliminado, quem vocês já querem que vá no próximo programa. Não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais, nosso perfil oficial aqui do programa é Masterchef em Pauta, ele tá sempre aqui embaixo no box de informações. Também não deixa de seguir eu e a Gabi nas nossas redes, o meu é Gui Ebate. E o meu é Gabi Vasconcelos de Vitor. A gente se vê semana que vem, pessoal. Um beijo, até a próxima.